Porto de Santos, São Paulo, ano de 1928. Trabalhadores que preparam a partida de um navio para a França fazem uma descoberta chocante. Uma das malas que está sendo embarcada, uma espécie de baú, tem o corpo de uma mulher. Para caber no compartimento, ela teve as pernas cortadas e o pescoço quebrado. A cena na cidade portuária foi o desfecho da história de amor de dois jovens imigrantes italianos que se conheceram em um navio com destino à Argentina. José Pistone, 31 anos, era um homem ambicioso, que buscava a sociedade com o primo no Brasil. Maria Féa, 21 anos, era uma mulher bonita que enfrentou toda a família para ficar com José. Depois de 8 meses do casamento, no dia 4 de outubro de 1928, o casal tem uma briga. Descontrolado, José estrangula Maria Féa no apartamento alugado onde viviam, no centro de São Paulo. Sem saber o que fazer, depois de um dia ele resolve comprar uma mala para colocar o corpo e despachar para a França. Por um incidente, o plano foi descoberto, e o caso, que chocou o Brasil, ficou conhecido como o crime da mala. Esse é o podcast Casos Forenses do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa é um registro da história do judiciário e, por que não, da história da própria sociedade brasileira. Contada pelas páginas de processos emblemáticos. Crimes que mexeram com o país, julgados que marcaram a jurisprudência. Casos midiáticos e de repercussão nacional. Eu sou Merx Germano e esse podcast é uma produção do Museu e da Diretoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça. Eu te convido, ouvinte, a se lembrar de algum crime de comoção nacional ou até mesmo mundial que você tenha acompanhado pelos jornais. Matérias diárias, fotos das evidências do crime, especulações na imprensa, entrevistas com os envolvidos. Assim, você terá a exata noção do que foi o crime da mala, que ocorreu há quase 100 anos. Um assassinato que chocou o país pela brutalidade e foi manchete nos jornais. No dia 7 de outubro de 1928, trabalhadores embarcavam a carga dos passageiros no vapor Massilia, que ia para a França, quando um pequeno acidente danificou um dos baús. O cheiro forte e um líquido escuro que saíam da mala chamaram a atenção da tripulação. Se não fosse um incidente, muito provavelmente esse seria um caso sem solução, o chamado crime perfeito. Mas uma caçada policial localizou o assassino em 24 horas. Nós conversamos com a pesquisadora, escritora e roteirista Ilana Casoy, famosa por seus livros sobre serial killers, e ela explica a importância de uma investigação bem conduzida para que seja possível a responsabilização dos assassinos. Vamos primeiro falar de crime perfeito. Todos os crimes, quando planejados, seriam perfeitos. Todos, 100%. Todo mundo que planeja um crime, planeja com perfeição. E esquece que na hora do crime entra emoção. Quando entra a emoção, é aí que o crime não é mais perfeito. E os erros acontecem. E a gente conta com isso como sociedade e quando a polícia sabe se aproveitar e buscar, porque sempre tem erro. Então, erros maiores, erros menores, vários errinhos. E assim você consegue uma brecha para entrar com a sua investigação, com as suas perguntas. Ele mata a esposa. E, pelo que eu já li, ele fica alguns dias com ela no quarto da pensão. Ele tem um envolvimento com aquela mulher. E pensando o que fazer. Então, claro que não sai perfeito. E é aí que a polícia vai encontrar a brecha para entrar com toda a sua inteligência. A gente está falando de uma época, perícia é muito importante, sempre foi, sempre será. Mas a gente está falando de uma época de zero recurso tecnológico para uma investigação. Hoje, quando você investiga, e mesmo assim ainda é pouco utilizado, na minha opinião, você tem programas de reconhecimento facial, você tem estações de celular, antenas de celular, para entender onde a pessoa estava, você tem câmeras pela cidade inteira. Então, você tem recursos que, nessa época, nada. Você não contava com nada.
Então, é muito importante entender que essa investigação do crime da mala, o que faz ela ser um marco? Ela é uma investigação à la Sherlock Holmes, como antigamente. Eles vão buscar, na inteligência policial, um caminho para chegar num suspeito que combinasse com o perfil do indivíduo que cometeria aquele crime. Os primeiros passos da investigação foram conduzidos pelo delegado Armando Ferreira da Rosa. Uma etiqueta indicou que o baú teria sido despachado de trem em São Paulo. A polícia conseguiu localizar o motorista do caminhão que levou a bagagem da estação até o porto. Ele descreveu o suspeito da mesma forma que o carregador de malas na estação de trem em Santos. O potencial criminoso era um homem de cabelos e olhos claros, com sotaque italiano. O próprio carregador tinha indicado uma pensão para o suspeito passar a noite, porque o macilhaço zarparia no dia seguinte. O hóspede havia se registrado com o nome de José Russo. A polícia esperou na estação. Sabiam que o suspeito tinha uma passagem para retornar para São Paulo, mas ele não embarcou. Enquanto isso, foram identificados no navio 3 passageiros romenos que teriam ajudado o homem a embarcar o baú em troca de dinheiro. Eles foram interrogados e descreveram o dono da mala da mesma forma que as outras testemunhas. As investigações passaram, então, para a polícia de São Paulo, sob comando do delegado Francisco de Assis Carvalho Franco. É nesse ponto que a divulgação na imprensa ganha um papel fundamental para a solução desse crime. Na entrevista com a nossa equipe de jornalismo, Ilana falou sobre a cobertura da imprensa nos casos criminais. O jogo com a imprensa, polícia e imprensa, é uma conta de custo-benefício. A imprensa tem muito mais dinheiro do que tem a polícia. E a imprensa pode ter uma divulgação que a polícia sozinha jamais alcançaria. Tanto naquela época como hoje. Então você tem, quando você estampa um procurado num jornal, com uma repercussão como teve o crime da mala, lógico, as suas chances de encontrar, ou nos programas de televisão, ou no Jornal Nacional, você tem aumenta muito a sua chance de encontrar, que seja uma testemunha, ainda que não ocular, né, um informante. Então, as chances aumentam muito. Além do fato de que a imprensa, algumas vezes, passa longe a linha que deveria ser, não é que é legal, mas moral. Por exemplo, eu tenho crimes que eu trabalhei, eu não acho que nenhuma mãe deve ser obrigada a ver estampada no jornal a foto do seu filho morto, indigno. Muitas vezes sem roupa, muitas vezes... Por que uma mãe tem que... Por que isso tem que ser divulgado? Então, quais seriam os limites? Acho que a nossa sociedade tem muito para discutir sobre quais são os limites entre polícia, imprensa e justiça. Pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. Vai da responsabilidade de quem está no comando da investigação, da pauta da imprensa e do processo no tribunal. Acho que essas coisas vão ter que se conversar mais. Hoje me parece um pouco estanque. Isso tudo que eu estou me referindo é muito informal, é a dinâmica estabelecida secularmente, porque a gente já tem quase um século do crime da mala. É assim que é estabelecida. Não sei se ela é tão consciente, mas é assim que ela funciona. E acho que, então, nesse momento, 100 anos depois, a gente deve começar a fazer essa reflexão. Até que ponto e quem vai ser responsável por isso? Um comerciante reconheceu a mala e a corda que estampavam as páginas dos jornais. Ele tinha vendido os produtos dias antes para um homem claro, de sotaque italiano. Procurou a polícia e logo os investigadores foram conduzidos ao endereço de entrega do produto. Era uma casa de apartamentos e o casal que tomava conta do local falou sobre o homem descrito pela polícia. José Pistone morava ali com a esposa, Maria Féa. Ele tinha deixado o endereço há poucos dias. Estava sozinho quando entregou as chaves do apartamento. A mulher, segundo ele, teria se mudado no dia anterior. As testemunhas não a viram partir nem se despediram. Os policiais revistaram o imóvel e encontraram vestígios de sangue. Conseguiram o endereço de um amigo do suspeito e a esposa desse colega indicou um outro endereço onde José poderia estar. Foi nesse local que a polícia conseguiu prendê-lo. Pistone confessou o crime, mas alegou que havia matado a esposa porque descobriu uma traição.
Disse que ao voltar para casa, antes do horário habitual do almoço, esbarrou com um homem estranho saindo do prédio. E ao entrar no apartamento, teria encontrado Maria Fé seminua na cama. Ilana Casoy conta como esse tipo de alegação era vista na época dos fatos. Eu vou usar aqui uma frase que eu ouvi num podcast chamado Praia dos Ossos. E a Branca Viana fala uma coisa muito importante. Nem toda morte vira símbolo e nem todo símbolo encontra eco na sociedade. Existe um efeito cumulativo, e eu concordo com ela. Se a gente voltar para a década de 30, ou vou falar melhor, até o crime do Doca Street, que vai inaugurar aqui no Brasil um novo entendimento sobre o que se chama a legítima defesa da honra, né, que é esse tipo de defesa, a gente vai entender que desde das ordenações filipinas, nós estamos falando de 1600, podia matar a mulher sem ser punido. Era permitido pelo Código Penal português, que é uma tradição que a gente carrega. Então, lá no Doca Street, já na década de 80, a gente vai ter uma diferença. Porque quando tem a lei da anistia no Brasil, todas as feministas que estão exiladas voltam. E a gente vai começar ali uma mudança de fato no questionamento da legítima defesa da honra, né? Que não está no código, mas existe. No caso, mesmo nos casos depois dessa década de 80, é muito importante o perfil da vítima. Por isso que o próprio movimento feminista não vai usar a Ângela Diniz como seu símbolo, porque ela era uma mulher, aspas, não tão bem, o comportamento dela era muito moderno para a sociedade que ela vivia. No caso do crime da mala, a gente tem o inverso, ou seja, o Pistoia era bem inteligente. Por quê? A Maria Féia, quer dizer, ele não foi muito inteligente, porque a Maria Féia, ela era uma santa. Tanto, hoje ela é santificada, vocês sabem, ela faz milagre e tudo. Então, essa santificação da vítima já acontece, norma geral, desde que o mundo é mundo. Todo mundo que é assassinado vira uma ótima pessoa. Ninguém mais vai falar mal dessa pessoa, exceto nos casos de legítima defesa da honra, onde se tenta abaixar a vítima para levantar o assassino. Isso não cola mais como uma tese de defesa, mas ainda é um discurso. Ele tenta uma coisa que é comum na época. Eu podia matar minha mulher se ela me traiu. Aí é a tentativa que ele faz, porque cola, naquela época, mais do que nunca. É normal, é cotidiano. Uma matança de mulheres, de esposas, de qualquer... E ela entende, a Maria Fé, o que acontece ali, na minha opinião. Ela entende quem é ele, porque ela é, como todas as mulheres, até hoje, vou me arriscar a dizer, muitas ainda esperam e acreditam nesse príncipe que vem resgatá-las para uma vida, que é o que ele se apresenta, um homem bonito, um homem italiano da cidade dela. Ela constrói um sonho em cima disso. E naqueles dias, na pensão, o sonho dela vem abaixo. Ele é um malandro, ele é um estelionatário, ele engana. E aí pode ter acontecido duas coisas, que são, ou ela falou, vou te denunciar, vou dizer que você está mentindo, ou ela falou, quero voltar para minha casa, vou me separar de você. E ele não suporta isso e cala a mulher. E a saída pela legítima defesa da honra, naquela época, era para lá de aceita. É que a investigação vai descobrir que ele não é quem dizia ser. Né? Então, aí você vai demolir essa alegação dele de legítima defesa da honra. O trabalho da perícia concluiu que Maria Fé foi morta por esganadura. E pior, estava grávida de 6 meses. Mais uma vez, o trabalho de investigação foi crucial para a conclusão do crime. Os testemunhos colhidos, especialmente o da mulher responsável pelos apartamentos, comprovaram que a vítima não esteve com nenhum homem na manhã do crime. Maria Fé, na verdade, havia descoberto que Pistone pretendia aplicar um golpe no primo, dono de uma loja de secos e molhados. Ele trabalhava no local, buscava sociedade, mas não tinha dinheiro para fechar o negócio. Maria tinha escrito uma carta para a sogra,
contando os planos do marido. Ao saber dessa carta, ele se descontrolou e matou a esposa durante uma discussão. Sem saber o que fazer depois do crime, manteve sua rotina naquele dia e durante a noite perambulou pela cidade pensando em um plano para ocultar o cadáver. Decidiu comprar uma mala para colocar o corpo. A ideia era jogá-la ao mar, mas resolveu embarcá-la no navio. Entrevistamos Bruno Bettini, que trabalha no Museu do Tribunal há 12 anos. É formado em História, Direito e está concluindo seu mestrado em Museologia na USP. Ele falou sobre o interrogatório de Pistone. Primeiramente, não teria sido um crime premeditado, né? Então, inicialmente ele não sabia o que fazer realmente com o corpo. Depois que ele decidiu, depois de algumas horas, que ele decidiu comprar a mala e colocar o corpo da esposa, da Maria Féia, na mala. Inicialmente também a ideia, segundo ele, era lançar essa mala ao mar, e posteriormente que ele teve a ideia de embarcar a mala mesmo. Então, ele estava em Santos, acabou acompanhando todo esse movimento da mala, inclusive há registro fotográfico de que ele estaria acompanhando a mala no momento do acidente, de quando a polícia chegou. Inclusive, tem também registro no próprio interrogatório que os funcionários eles haviam sentido, sim, o cheiro da mala, estranharam o líquido que saía da mala, mas como era muito comum à época as pessoas levarem produtos perecíveis, enfim, nessas viagens longas, acabou passando um pouco batido assim, para os funcionários da alfândega. É interessante essa passagem do processo. Diante das evidências, José Pistone foi denunciado pelo promotor Vicente de Azevedo por homicídio e profanação de cadáver. Ele foi julgado 3 vezes. No primeiro júri, em 1931, presidido pelo juiz Herculano Crispim de Carvalho, a pena foi de 31 anos de reclusão. O tribunal, ao julgar a apelação, anulou esse júri. Em 1932, aconteceu o segundo julgamento, presidido pelo juiz Paulo Américo Passalacqua, com pena de 26 anos de prisão, que posteriormente foi cancelado pela Corte Suprema. O último júri ocorreu em 1937, presidido pelo juiz José Soares de Mello, e o réu foi condenado a cumprir pena de 31 anos de reclusão, decisão confirmada pelo tribunal. O Bruno contou para a nossa reportagem como eram os julgamentos na época. Bom, os julgamentos nessa época do júri, especificamente, eles eram realizados a partir do final da década de 20, início da década de 30, eram realizadas no Palácio da Justiça. Então era uma sala que aconteciam esses julgamentos, inclusive uma sala histórica aqui do Palácio da Justiça, muitos julgamentos, enfim, hoje recebe alunos de diversas instituições em visita monitorada, que vem para conhecer o Palácio da Justiça, mas à época, realmente esses casos de repercussão traziam as pessoas para ver o júri, para saber do resultado. Enfim, o crime da mala foi assim, ficou conhecido como crime da mala posteriormente. O crime do restaurante chinês também, o próprio advogado Paulo Lauro conta com detalhes também esse clamor popular que teve aqui. Enfim, é uma sala histórica num prédio histórico que merece ser visitado e conhecido. José Pistone ficou preso por 16 anos, primeiro na penitenciária do Estado e depois no presídio agrícola de Taubaté. Ele ganhou a liberdade no ano de 1944, beneficiado por um decreto presidencial. Casou-se em 1949 com uma faxineira, que conheceu na prisão. Morreu em junho de 56, vítima de um infarto. De acordo com o programa Linha Direta, que encenou o caso em 2005, depois de sua morte foi encontrado embaixo do seu travesseiro uma foto do casamento com Maria Féia. O processo do crime da mala está exposto no Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fica na rua Conde de Sarzedas, número 100. As visitas são presenciais ou virtuais. Para agendamento, acesse tjsp.jus.br/visitas monitoradas. Esse caso é um dos que mais despertam a curiosidade dos visitantes do museu, como conta Bruno Bettini.
Esse processo, na verdade, ele tem no museu especificamente, ele tem uma causa muito datada, que ele foi um dos primeiros de grande repercussão que ocorreram no júri do Palácio da Justiça. Então, nós temos o primeiro, nós temos o último, enfim. Então, ele veio para o museu por uma causa mais datada, mas também por conta da repercussão na época. E também o trabalho histórico que foi feito com esse processo. Então, programas de televisão, matérias de jornais, o próprio livro acadêmico que fala sobre o processo. A mala original, ela ainda está no Museu da Polícia Civil, chamado Museu do Crime. Enfim, então, ela teve um trabalho histórico em cima desse documento, desse processo. Então, ele acabou estando disponível para as pessoas. Então, eu acho que é por isso que hoje ele ainda persiste e continua sendo um processo de referência. Por que esse crime teve tanta repercussão? Por que ainda hoje, depois de quase um século, é tema de matérias na imprensa? Em 2008, por exemplo, a revista Época publicou a reportagem A Verdade da Mala. O texto aponta a pesquisa de Milton Bednarski, um estudioso de crimes famosos, que constatou que a vítima, uma mulher fina e honrada, ficou marcada pela suspeita de adultério. Esse detalhe incomodava Bednarski, que resolveu investigar. Uma pesquisa simples na internet traz como resultado vários links de sites e blogs, um vasto material disponível, inclusive com fotos da própria mala com o corpo de Maria Fé. Ilana Casoy respondeu essas perguntas pra gente. Eu acho que ele é uma referência, principalmente porque a gente está nos anos que a imprensa também está crescendo, é um marco de imprensa, é um marco de processo, mesmo na polícia, uma investigação muito bem feita, como manda o manual, né? Quando você pega a investigação passo a passo, ela é certinha, assim, olha, ela vai bonita, ela corre muito limpa, muito... Então, eu acho que sempre... E porque é um crime que envolve esquartejamento, isso sempre vai ser como Jack o Estripador. Gente, é um marco, continuará sendo, né? Porque é muito chocante. Não é todo mundo que vai chegar a símbolo, mas esse crime da mala, sim, vira um start na nossa tentativa de registro histórico dos assassinatos e suas investigações e seus processos. Eu acho que isso fica bem claro. Então, a minha família veio da Ucrânia em 1928. E a minha tia mais velha veio pequenininha para cá. Ela nasceu lá. E meu avô, eles foram morar nos Campos Elíseos. E o júri do crime da mala foi, acho que em 31, né? 1931. Eu já estava aqui há 3 anos. E meu avô já tinha uma padaria nos Campos Elíseos, Padaria Casoy, que era conhecida. E o chefe dos padeiros da padaria, um dia deixou a filhinha dele, da mesma idade da minha tia, 6 anos, por aí, e brincar na casa do meu avô, enquanto eles iam para a padaria. Passou o dia lá, e nas brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega, corre-corre, boneca, o que fosse, andando pela casa inteira, essas 2 menininhas, em algum momento, chegaram no lugar, acho que era um porão, que estava guardada a mala que veio no navio, que era uma mala bem parecida com esta mala do crime da mala. Olha, porque saiu no jornal, e todo mundo tinha isso jogado na mesa da cozinha da sala, então todo mundo falava nesse crime, a repercussão foi muito forte. Mais ainda no júri, porque vinham todas as fotos da mala de novo, né, e quase um baú. E aí, à tarde, o pai veio buscar a menininha, levou ela para casa e viu ela muito amuada e meio chorosa. Aí o pai pressionou a menininha e falou: filha, o que aconteceu lá? E a menininha, muito assustada, contou que na casa que ela foi, tinha uma mala com um morto dentro. Uma mala igual, que ela viu. Aí esse chefe dos padeiros, que adorava meu avô, trabalhávamos juntos, com um drama de consciência terrível. E se? Né? Então, o que ele fez? Depois de muito pensar, ele foi na polícia e contou essa história. E a polícia foi bater lá na casa do meu avô para verificar a mala, se existia um crime ou não. Então, é interessante como
você conecta tudo, né? E tudo pode acontecer. Você vê como é importante. E se tivesse, né? Como é que era? Mas você vê no imaginário até das crianças da época, o crime da mala teve essa importância. Maria Féa virou uma espécie de mártir. Foi enterrada no cemitério da Filosofia, no bairro Sabó, em Santos. Até hoje, pessoas visitam seu túmulo. Muitos para pedir graças, porque é considerada santa. O programa Linha Direta, de 2005, apresentou essa curiosidade e entrevistou o antropólogo Roberto da Mata e o escritor Antônio Olinto sobre a crença da população. É uma santa popular, ela não está canonizada, ela está canonizada pela cultura brasileira, ela está canonizada pelos sentimentos brasileiros. Eu vi gente no cemitério, gente rezando. E eu perguntei a uma moça, eu disse, você está rezando? Ela aí olhou para mim e disse assim, eu estou rezando para ela. Foi uma santa, não é para mim, eu não estou pedindo nada. Estou rezando porque ela merece uma reza que foi santa. E as pessoas vão pedir a proteção desse inocente. E, obviamente, certamente, eu não tenho a menor dúvida, consegue. Esse foi o primeiro episódio do podcast Casos Forenses, que contou a história do crime da mala. A denúncia foi oferecida em 3 de novembro de 1928 na Justiça de São Paulo. E o caso acabou com a condenação de José Pistone a 31 anos de prisão pela morte de Maria Féa. Esse conteúdo contou com produção e reportagem de Cecília Abate, pesquisas de Bruno Bettini, Ana Paola Castro e Guilherme Amorim, edição de Valéria Vieira e Naira Dias e apoio técnico de Matheus da Mata. Até o próximo episódio de Casos Forenses. As opiniões expressas pelos entrevistados nesse podcast não refletem necessariamente a opinião do Tribunal de Justiça de São Paulo.